Fala pessoal, beleza? Márcio Mocelin por aqui. A gente vai resolver então agora um exercício aí de física para engenharia, fazendo parte um vídeo que faz parte daquela playlist de vídeos que vai para os exercícios resolvidos de livros de nível superior, tá bom? De física. Aqui mais um exercício do curso de física básica do Moisés, quarta edição, volume 1, tá? Que exercício que é esse? Está lá no capítulo 3, movimento bidimensional, problema número 30. É um exercício muito bacana, ele não é difícil, mas ele para resolver ele você tem que ter um conceito muito bem formado aí sobre vetores, velocidade relativa, tá? Para você conseguir resolver ele com muita propriedade, tá? Então é isso que eu vou tentar fazer aqui para vocês, resolver esse exercício totalmente comentado, bem passo a passo, tá? Talvez seja um vídeo que demore um pouco mais que os outros. Creio que todo mundo vai entender, não tem nada demais as resoluções. A gente vai poder treinar até uma determinada etapa que um pouquinho de demonstração para o absurdo que eu vou fazer. Tenho certeza aí que muita gente que está estudando essa matéria, que está querendo passar num vestibular um pouco mais difícil, ou que está estudando aí a faculdade e quer se aprofundar, vai gostar muito dessa solução, tá bom? Vamos ler junto então o enunciado. A distância entre as cidades A e B é L. Então, se tem duas cidades que a distância entre elas é L. Um avião faz uma viagem de ida e volta entre A e B, voando em linha reta. Isso é importante, ele está voando em linha reta. A velocidade resultante dele é em linha reta. Alguém que olha ele olhando, que olha ele voando lá de baixo vai ver o avião voando em linha reta, tá? E ele tem uma velocidade v, Vzão, vamos chamar de Vzão, em relação ao ar. Tá? Uma velocidade Vzão em relação ao ar. Tá? Então não é essa velocidade que alguém que está lá em terra parado que vai medir. Tá? Essa velocidade de Vzão é em relação ao ar. Então, que velocidade de Vzão é essa? É a velocidade que eu estou vendo ele se movimentar, eu aqui na terra parado, estou vendo ele se movimentar com uma determinada velocidade e tiro a velocidade que o vento tem, né? Que o ar tem. E tudo esse eu tiro, eu som, enfim, como eu estou falando de velocidade, estou falando de vetores, tem que ser uma operação vetorial, tá, pessoal? Não é simplesmente retirar o módulo, não, tá bom? Bom, continuando. O item A. Calcule o tempo total de voo se o vento sopra com velocidade Vzinho, vamos chamar de Vzinho, numa direção que forma um ângulo θ com a direção AB. Talvez fique mais fácil de ver a situação quando desenhar, tá bom? E ainda no item A, ele pergunta, esse tempo depende do sentido em que o vento sopra? Então pode ver que o item A, ele quer que você calcule um tempo total de voo nessa condição do vento ter uma velocidade Vzinho e ter uma direção θ com a linha que liga as cidades. E também te pergunta se, dependendo do sentido que você tem esse vento soprando, se ele altera ou não esse tempo total de voo. Agora o item B. Mostre que a viagem de ida e volta só é possível se Vzinho for menor que Vzão. Parece trivial, tá? Mas mostrar isso nem sempre é tão trivial assim, tá? Vamos continuar. E calcule a relação entre o tempo de voo T paralelo, vamos chamar assim, quando o vento sopra na direção AB e T perpendicular quando o vento sopra na direção perpendicular. Então o item B ele pede duas coisas. Uma que é mostrar que só é possível realizar a viagem de ida e volta quando a velocidade, o módulo da velocidade do seu avião for maior que o módulo da velocidade do vento que está soprando. E também pede para você calcular a relação do tempo total de voo no caso de dois ângulos θ específicos. Calma aí, pessoal. Está passando um rapaz aqui tocando um som muito alto. Acho que vai atrapalhar o vídeo. Bom, continuando então. O item C, ele fala: mostre que, qualquer que seja a sua direção, o vento sempre prolonga a duração da viagem de ida e volta. Então ele quer que você mostre que o efeito do vento sempre é no sentido de aumentar o tempo total de viagem. Tá bom? Bem simples, são 5 pedidos aí que o autor fez para você poder responder com esses dados. Vamos lá. O primeiro passo é desenhar
o esquema aí. O que está acontecendo? A viagem A a B, distância L entre os dois, desenha o avião, você vai fazer uma viagem de ida e volta, aí você tem o vetor que representa a velocidade do vento, né, formando um ângulo θ com a horizontal. Eu escolhi o θ para ser dessa forma. Poderia ter colocado o θ virado para o outro lado, poderia também, porque a viagem é de ida e volta. Então, independente do que eu faça aqui, em algum determinado momento, a situação vai se inverter e eu vou ter que calcular do mesmo jeito. Então, meio que já respondendo do item A, assim, que é até intuitivo, mas mostrar matematicamente talvez não seja tão simples assim. Aí a gente tem uma velocidade que eu chamei uma velocidade, um vetor aí de VR, que é a velocidade resultante. Essa velocidade VR, como ele voa em linha reta, ela é a soma da velocidade que você tem do vento mais a velocidade que o avião tem em relação ao vento, tá? Ou seja, essa VR, alguém que está parado em terra enxerga o avião se movendo com essa velocidade, tá? Alguém parado em terra enxerga o avião se movendo com essa velocidade, que é a velocidade em relação a um referencial parado, digamos assim. E a velocidade que ele deu do avião, que é o Vzão, é a velocidade em relação ao ar. É quando o Vzão, na verdade, é o vetor velocidade VR menos o vetor velocidade do vento, que é isso aí que eu estou escrevendo aí agora, tá bom? Continuando. O que foi dado para a gente? Foi dado o vetor Vzão, o vetor Vzinho e o ângulo θ. Então ele pediu para calcular o tempo de A até B, mais o tempo de B até A, que nós chamamos de tempo total. Vamos começar fazendo uma análise dos vetores, tá? Então vou fazer um desenho aqui e vou tentar explicar para vocês esse desenho. Então na ida você tem esse vetor, tá? Na volta você tem esse vetor. E o vento presente em todo o movimento, tá? De ida e volta aí dessa maneira, com ângulo θ. Bom, vamos lá. O vetor resultante, então, por exemplo, que eu desenhei na volta, ó, só para você enxergar melhor, caso não tenha percebido ainda, o vetor Vzão ele tem que ser maior que o vetor Vzinho em modo para existir esse componente amarelo aí, ó. Pode ver que se ele for diminuindo até ficar do mesmo tamanho do V, esse componente amarelo não existe, não tem uma velocidade resultante, ele não ia sair do lugar o avião, né? Então ele não ia conseguir voltar. Se é menor ainda, o vento ia empurrar ele ainda mais longe da cidade B, né? Ainda mais longe da cidade A ainda. Então é bem simples entender isso, acho que não tem muito mais o que falar. Vamos continuar então. Vamos pegar os vetores, o vetor vermelho aí, que é o vetor velocidade do vento, vamos achar as componentes dele aí, ó. V seno θ e V cosseno θ. Tá? Acho que nessa etapa, se você está vendo esse vídeo, provavelmente você já sabe fazer essa decomposição, não vou ficar falando muito sobre ela não. Agora, olhando o triângulo azul, tá? Que ele pega do vértice, descendo perpendicularmente aqui, até esse vértice desse ponto na cidade B, a gente forma esse triângulo aqui, eu chamei de triângulo azul. A gente pode aplicar Pitágoras, eu conheço aqui que é um valor Vzão, certo? Aqui é o V seno θ. Aplicando Pitágoras, eu chego nesse resultado para essa medida desse ponto até a cidade B, tá bom? Então é V quadrado menos... Até a cidade V não, né? Até a cidade B não. Na direção de A a B, perdão. V quadrado menos Vzinho ao quadrado sendo o quadrado θ, raiz disso daí. Tá, ótimo, perfeito. Vamos lá. Vou escrever então o tempo de ida e o tempo de volta. E quero ver se você entende o que aconteceu aí. O tempo de ida é o quê? É o deslocamento que eu tive na ida dividido pela velocidade que eu tive na ida. O tempo de volta é o deslocamento que eu tive na volta dividido pelo tempo, pela velocidade que eu fiz nessa volta. Vamos analisar aí, ó. Na ida, a minha velocidade foi o quê? Foi essa expressão, certo? Mais o V cosseno θ, né? Porque o vento ele me auxiliou, a componente horizontal do vento me auxiliou junto com essa componente aqui do vetor V no meu movimento, tá? Então por isso que eu coloquei aqui, ó, a velocidade que eu me movimentei na ida foi essa daqui. Considerando, lógico, que o meu vento tinha esse ângulo θ agudo desde o início do movimento. Na volta, já é o contrário. Na volta, minha velocidade resultante ele é a diferença dessa medida, né,
Porque esse triângulo aqui maior, ele é igual ao triângulo anterior, só está rebatido. Então vai ser esse valor menos v cosseno θ. Perfeito? O tempo total de voo é a soma dos dois. Né? Então aí eu tenho a velocidade resultante na ida, a velocidade resultante na volta. O tempo total, ele é a soma desses dois tempos. A soma dos dois tempos eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum, porque os denominadores eles são diferentes, mas apesar de diferentes, eles são valores conjugados, né? Só mudam pelo o sinal aí que liga as duas parcelas, então fica fácil a gente resolver isso daí, né? É o quadrado da primeira parcela menos o quadrado da segunda parcela. Então, o quadrado da primeira parcela, você elimina essa raiz, né? Quando a gente multiplica, a gente elimina essa raiz, vai ficar v quadrado menos vzinho ao quadrado seno ao quadrado, menos o quadrado da segunda parcela, que vai ser vzinho ao quadrado cosseno ao quadrado. A parte de cima, quando nós tiramos o mínimo múltiplo comum e somando aqui, a gente vai acabar cortando o v cosseno com mais v cosseno e vai ficar duas vezes essa expressão que tem a raiz. Bom, vamos trabalhar o denominador aqui primeiro. Trabalhando o denominador, a gente vê aí, ó, v quadrado menos vzinho ao quadrado, que está multiplicando o seno ao quadrado e o cosseno ao quadrado. Coloca em evidência. Você vai ficar que o vzinho ao quadrado está multiplicando seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. E todo mundo sabe, relação fundamental da trigonometria, que esse resultado é 1. Então, eu posso ver que o meu denominador, na verdade, ele é v quadrado menos vzinho ao quadrado, que vai ser nosso denominador aí, porque o seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é 1. Bom, vamos trocar, vamos colocar isso aí já no nosso denominador e vamos escrever nossa expressão. Então, o tempo total de voo é o 2L vezes a raiz. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou colocar esse v quadrado em evidência, o vzão ao quadrado em evidência. Isso tem um motivo que você vai entender lá na frente, tá? Ah, eu poderia ter colocado o vzinho ao quadrado em evidência? Poderia também, mas eu coloquei o vzão ao quadrado em evidência e você vai entender o porquê disso lá na frente. Então, vou ficar com uma expressão desse jeito, tá? Vou conseguir tirar esse v quadrado aqui, esse v vai sair para fora do radical. Vou simplificar com o v quadrado aqui de baixo, vai ficar v em cima, v quadrado embaixo, corta, vai ainda sobrar um v embaixo. Então, isso vai nos gerar um resultado tempo total de voo em função do L, do V, do θ e do Vzinho, isso daí, essa expressão. 2L sobre V, que é vezes a raiz de 1 menos v quadrado sobre vzão ao quadrado seno ao quadrado de θ, dividido por 1 menos v quadrado sobre vzão ao quadrado. Bom, é uma expressão bacana, bem diferente, tá? Mas a gente vai começar a fazer algumas observações nela para poder chegar na resposta das outras perguntas. Então, o tempo total de voo em função de θ e das velocidades da distância é isso daí, tá bom? Vamos para as observações. Primeira observação aí, a dependência que você tem do ângulo θ. Ele pergunta assim, se você mudasse o sentido do seu vetor velocidade do vento, o tempo total ia ser alterado? Veja, mudar o sentido de um vetor é a mesma coisa que somar 180 graus a direção dele, certo? A gente muda o sentido dele. Quando a gente fala assim, vamos fazer uma volta aí, uma meia volta de 180 graus, né, na vida, a gente está mudando o sentido que a gente está caminhando, certo? Então, somar 180 graus a uma direção de um vetor é mudar o sentido dele. Observe que o seno de 180 mais o ângulo θ, que é o inicial, é a mesma coisa que o menos seno do ângulo θ. Vamos ver como que isso afeta a nossa fórmula, né? Assim, se eu trocasse o θ por 180 mais θ, ali eu ia ter que usar o menos seno de θ. Mas observe que na fórmula o seno de θ ele é elevado ao quadrado. Então não importa se é seno de θ ou menos seno de θ. Os dois ao quadrado vai acabar dando o mesmo valor. Então, o que isso significa? Não existe dependência do sentido do vento aí que você está. Existe a direção, sim, mas o sentido nessa direção não importa. Por quê? Porque o sentido ali, o efeito dele está elevado ao quadrado. Então, não vou ter... Na fórmula, para mim, não vai... Mostra que isso não vai alterar em nada esse tempo total de voo. Perfeito? Muito bom. Então, essa é a primeira observação. Vamos para a segunda observação, que é o seguinte. Observe que esses valores são positivos, tá? O comprimento é um valor positivo, o módulo da velocidade é um valor positivo,
A raiz aqui já é, por definição, um valor positivo. Me sobrou isso aqui. Esse valor aqui, dependendo do valor de Vzinho e Vzão, ele pode ser um valor maior ou menor do que 1. Tá? Mas eu sei o que? Se tudo isso aqui é positivo e o tempo, a duração de um evento aqui também é positiva, fisicamente tem que ser positivo, eu sei que isso aqui necessariamente tem que ser um valor positivo. Então eu falo que 1 menos Vzinho ao quadrado sobre Vzão ao quadrado é um valor positivo. Que eu consigo achar uma relação entre o Vzão e o Vzinho, uma relação de ordem no caso. No caso aí, para que essa expressão seja positiva e o tempo total de voo seja um valor positivo, seja também um valor positivo, eu tenho necessariamente que o Vzão, que é o módulo da velocidade do avião em relação ao ar, tem que ser maior que o módulo da velocidade do ar, do vento que está soprando. Que é uma das coisas que ele pediu para a gente mostrar também. A gente está mostrando aí, mas já tinha observado isso geometricamente, tá? Então, assim, só estamos confirmando o resultado. Bom, então isso aí só confirma que o tempo total só existirá fisicamente. Eu só consigo calcular o tempo total se o Vzão for maior que o Vzinho. Eu consigo calcular os tempos parciais. No caso, eu conseguiria fazer a ida ou a volta, né? Mas o total só existe se o módulo de Vzão for maior que o módulo de Vzinho. Vamos para o próximo. Ele pediu também para a gente calcular a relação entre os tempos totais em duas direções diferentes. No caso, a primeira direção que ele falou era o tempo total na direção paralela a AB, ou seja, no caso que o ângulo θ é igual a 0 ou 180. Tá? Que a gente sabe que o tempo total não vai mudar de 0 ou para 180 graus, isso não vai mudar o tempo total de voo. Então aí o seno ao quadrado do ângulo nesse caso vai ser 0, e se você substitui na sua expressão que dá o tempo total de voo, aí no caso o seno ao quadrado igual a 0, você vai chegar ali com raiz de 1, né? Porque o 0 vezes essa relação v quadrado sobre Vzão ao quadrado vai dar 0, vai sobrar só raiz de 1. A gente vai ter essa expressão 2L sobre V, que multiplica 1 menos V quadrado sobre Vzão ao quadrado elevado a menos 1. Eu trouxe isso aqui para cima, tá, pessoal? Para a gente ficar com uma expressão aqui que está multiplicando ao invés de dividindo. Bom, e o outro caso que ele pediu para a gente calcular é o caso em que o ângulo θ ele é 90 ou 270. Ou seja, o caso que a direção do seu vento soprando ele é perpendicular à direção AB. Tá? Nesse caso, o seno ao quadrado é igual a 1. Desculpa aí, pessoal, ficou em cima, mas aqui está seno ao quadrado de θ igual a 1. Substituindo na fórmula, no tempo total de voo, que é a função do ângulo θ, a gente vai ter aí o seno ao quadrado de θ igual a 1, que vai ficar 1 menos v quadrado sobre Vzão ao quadrado. Raiz disso daí em cima. Simplificando com o de baixo, 1 está elevado a meio, o outro está elevado a menos meio. 1 está elevado a meio, o outro está elevado a menos 1. Vai dar elevado a menos meio. Ótimo. A gente quer a relação entre esses dois tempos, né? O tempo paralelo e o tempo perpendicular. Relação é a divisão. Fazendo a divisão para um para o outro, 2L sobre V está presente nos dois, corta. Esse 2L sobre V você vai simplificar, cortar. Vai ficar esse valor dividido por esse valor aqui. Perfeito. Vai dar 1 menos V quadrado sobre Vzão ao quadrado elevado a menos meio. E por fim, ele quer aí que a gente mostre que o vento ele sempre vai atrapalhar o tempo total do seu voo. Bom, olha só. Agora sim, é importante a gente entender por que aquela hora, na hora de calcular, a gente deixou esse V aqui, que é usado do vento em relação ao ar, em evidência. Tá? Por que a gente deixou ele em evidência? Porque essa parcela 2L sobre V, se você for parar para analisar, no caso que você não tem vento atuando aí, você não tem um vento com rajadas, essa expressão é o seu tempo total de voo para o caso sem vento. Você vai percorrer uma distância 2L, que é a distância de ida mais a distância de volta, sobre uma velocidade V, que é a velocidade do avião. Então esse aí é o tempo total sem vento. Ficou claro isso? Acho que sim, né? Bem tranquilo. E o que eu vou fazer aqui então? Vou passar esse tempo total sem vento dividindo o nosso tempo total
com vento, tá? Então eu vou ter a expressão tempo total com a ação do vento, dividido pelo tempo total sem a ação do vento, tá? Vai ser essa expressão que sobrou do outro lado. Perfeito? Bom, o que a gente tem que mostrar agora? Essa relação tempo total com vento e tempo total sem vento, se o vento sempre atrapalha seu movimento no sentido de aumentar o tempo total de voo, essa relação ela tem que sempre ser maior do que 1. Tá? Essa divisão ela tem que ser um resultado maior do que 1. Tá? O numerador é maior que o denominador. Para qualquer conjunto de Vzinho, Vzão e θ, desde que Vzão seja maior do que Vzinho, essa relação tem que ser maior do que 1. Vamos tentar mostrar isso, que essa relação é maior do que 1, partindo da hipótese, né, que ela é menor do que 1. Vamos escrever o seguinte, essa relação, a gente vai escrever essa aí na equação. Essa relação ela é menor do que 1, é a nossa hipótese. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou manipular algebricamente esses valores e tentar mostrar para vocês que esse resultado vai chegar num absurdo. Ou seja, é impossível que essa relação seja verdadeira. Tá bom? Então vamos lá. Continuando escrevendo aí. Vou passar o denominador multiplicando o 1, né, porque ele é um valor positivo, eu já sei disso. Tá? Por quê? Porque o Vzinho ele é menor do que o Vzão. Tá? Então é um valor positivo. E posso multiplicar sem mudar o sinal da desigualdade. Vou elevar ambos os membros ao quadrado. Então, quando eu elevo ao quadrado, eu tiro essa raiz aqui, né? Simplifica, vamos falar assim, simplifica a raiz. E aqui você vai ter essa expressão aqui, que é o produto notável. É esse valor que foi elevado ao quadrado. Beleza? Tanto esse valor como esses valores são positivos, eu posso fazer isso, não tem problema. Vou simplificar esse 1 aí que está dos dois lados da desigualdade, passo lá, troca. E esse termo que está 2v² sobre Vzão ao quadrado, passo para o outro lado e coloco em evidência. Então eu vou ficar nisso daí. Veja que Vzinho ao quadrado sobre Vzão ao quadrado é um número positivo, eu posso simplificar dos dois lados, é diferente de zero. Tá? Então, simplifiquei aí, eu chego nessa seguinte expressão, que 2 menos seno ao quadrado de θ é menor que Vzinho ao quadrado sobre Vzão ao quadrado. Veja que o seno de θ, no máximo da função seno, nós sabemos que o θ ele sempre vai ter o valor máximo 1. Seno de θ, o maior valor do seno de θ é 1. Se não for 1, vai ser 0, alguma coisa, ou menos 0, alguma coisa. Em ambos os casos, quando eu elevo ao quadrado, eu vou ficar com um valor menor ainda, né? Porque se números menores do que 1 em módulo, quando ao quadrado eles tendem a diminuir, né? Tipo 0,5 vezes 0,5, por exemplo, é 0,25, é menor ainda do que os produtos anteriores. Então aqui eu tenho, ó, 2 menos seno ao quadrado de θ, ou seja, é 2 menos um valor que provavelmente é menor do que 1. No melhor dos casos, seria o próprio 1, tá? Então vamos considerar aí que esse número 2 menos 1, esse valor, o máximo dessa parcela, aliás, perdão, o mínimo dessa parcela aqui seria 1. Tá? O valor mínimo dessa parcela seria 1. E essa parcela aqui, Vzinho ao quadrado sobre V², ela nunca vai chegar no 1, ela é menor do que 1. Ela nunca chegará no 1. Por quê? Porque se chegar no 1, eu não consigo ter meu tempo de voo de volta, né? Não sei se você lembra disso, que o Vzinho ele tem que ser menor que o V. Se o Vzinho é menor que o Vzão, essa expressão nunca vai ser 1. Então veja, eu tenho uma expressão aqui que o menor valor dela é 1, certo? O mínimo dela é 1. E estou falando que essa expressão é menor do que uma outra expressão que ela nunca vai chegar no 1, o valor dela. Ela é sempre menor do que 1. Então veja, ó, isso aqui vai ser maior ou igual a 1, perdão, aqui é maior ou igual a 1, e aqui nunca vai ser 1. Ou seja, essa hipótese nossa aqui é furada, tá? É um absurdo, a gente não consegue atingir isso nunca. Nenhuma combinação de ângulo θ de Vzinho e Vzão que respeita essa condição do Vzinho ser menor do que o Vzão, eu vou poder dizer que isso aqui, essa relação é menor do que 1. Ou seja, a nossa hipótese ela é furada, ela é um absurdo. Se essa relação ela não é menor do que 1, então ela é, na verdade, maior do que 1, que é o que nós queríamos mostrar. Nós queríamos mostrar que
essa relação é maior do que 1, porque essa relação representa a divisão do tempo total com o vento sobre o tempo total sem o vento. Ou seja, essa relação sempre sendo maior do que 1 significa que o tempo total com o vento sempre vai ser maior do que o tempo total sem o efeito do vento, independente da direção que você tem aí com o seu vento soprando. Eu espero que você tenha entendido, respondemos todas as perguntas aí que foram feitas. É um exercício muito bacana, muito legal aí para você desenvolver ele, resolver ele com muito carinho, tá? Que vai ajudar muito no seu aprendizado de movimentos bidimensionais, velocidade relativa, vetores, enfim, manipulações algébricas, tá? Então espero que você tenha gostado, meu amiguinho. Um grande abraço, até o próximo vídeo.